explanação de hoje é um tema bem importante. Acredito que vai ser de muita valia para todos que têm essa casa de amor, de caridade, de oração, que vem buscar alívio para suas dores, consolo, das tribulações do dia a dia que todos nós passamos. O tema, então, é bem-estar e tratamentos espirituais. Então, vamos iniciar falando sobre as condições fundamentais para se obter a cura. Não somente, então, o merecimento e a fé do paciente. Então, como que a gente recebe uma cura? Será que todos que entram aqui são curados? Como que isso funciona? Muitas pessoas questionam, mas eu vou lá buscar cura, mas é cura do meu corpo carnal ou do meu espírito? Como que isso funciona? Ou seja, será que nós somos curados por merecimento? Como que isso funciona no plano espiritual? As condições fundamentais para obter a cura são somente o merecimento e a fé do paciente? Então é uma pergunta. A cura, na visão espírita, deve ser entendida a partir da tríplice realidade do ser humano: espírito, perispírito e corpo. Então nós temos esses três. Tá? O primeiro é a essência inteligente, o espírito, imortal e indestrutível. É criado simples e ignorante e está sempre em processo evolutivo, adquirindo experiências através das provas que se apresentam nas sucessivas reencarnações. E nós temos também, para responder essa pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 115, que nos fala: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então ele faz essa pergunta: por que uns vêm bons? Por que uns vêm compadecidos no mal? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, como que a gente interpreta essa questão? Também tem uma questão também que nos surge: o livre-arbítrio. Porque como se Deus disse que nós todos viemos, encarnamos como espíritos ignorantes e que aqui nós estamos encarnando para passar, para espiar, para passar por uma missão que nos foi confiada. E nós vamos aprimorando, vamos aprendendo, sofrendo, ou com a dor, ou com a doença, mas nós vamos evoluindo. Porque, segundo o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, não temos como retroceder. Podemos estacionar, mas nós seguimos sempre, de onde paramos. Ainda existem as missões em que espíritos nobres se valem da existência física para demonstrar como é possível renunciar às paixões materiais frente a uma dificuldade de percurso. Naturalmente, as tribulações da vida durante a encarnação também são causadas pela imprudência, constituindo um grande conjunto de causas atuais das aflições, como Allan Kardec explicou no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até fiz umas observações sobre essa questão, mas daria uma outra palestra só para falar do capítulo
número 5, quais são as causas das aflições? E buscando resumir as nossas escolhas. Quando nós, vamos pegar para o lado positivo, quando nós escolhemos vir a uma casa espírita, em qualquer outro lugar que fale de Jesus, que fale do amor, da caridade, do consolo, nós estamos escolhendo o lado bom. Porque nós estamos querendo nos melhorar. É conosco mesmo que nós temos que buscar. Porque as aflições, na verdade, estão dentro de nós. E diz assim: o perispírito é a condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Isso tirado da Gênesis. É o reflexo, por assim dizer, do campo mental do espírito sobre os fluidos, que vibram e se agrupam em torno daquilo que o espírito emite. Nós estamos falando em fluido. Eu vou chegar também na parte que eu vou falar da água fluidificada, da importância de quando nós adentramos a casa espírita, quais os pensamentos que nós temos que ter quando nós adentramos essa casa. Esquecer os problemas, todo mundo tem, começando por todos nós temos. Chegar aqui e ficar em oração. Quando vocês sentarem aí, já mentalizar o amor, Jesus, a paz que tu vem buscar, o conforto, tentando fazer uma respiração no momento de tu sentar, para tentar dar uma aliviada naquele peso que a gente traz do cotidiano, do trabalho, da nossa casa muitas vezes, dos problemas que nós temos que também resolver. Bom, estou falando em fluidos. É o reflexo, então, por assim dizer, no campo mental do espírito sobre os fluidos, que vibram e se agrupam em torno daquilo que o espírito emite. Ademais, o perispírito possibilita a ligação entre o espírito, um ser incorpóreo, ao corpo físico, ligando-se a esta molécula, a molécula. O corpo físico é um agregado perecível de tecidos celulares que se sustentam pelo fluido vital. Um conjunto de energias presentes nas reações bioquímicas dentro e fora das células. O fluido vital, ao mesmo tempo, dá um automatismo incrível para as funções dos órgãos, porém é sustentado pela retroalimentação do perispírito. Vejamos a importância de nós emanarmos pensamentos de amor, de gratidão. O pensar positivo, meus irmãos. Hoje não foi fácil no meu trabalho, fulano, meu colega só entrou reclamando. Faz mentalmente uma oração para ele. Emite gratidão para ele, porque tu já está no outro patamar. Ele não julgue. Não podemos julgar, porque nós ontem estávamos mais atrás, hoje já demos um passinho mais à frente. Emite pensamentos de luz, tudo que vai e volta. Gratidão, faz um obrigado para ele, mentalmente ele não precisa nem saber, que tu está ali orando, mandando fluidos de amor, de energia, fluidos salutares, desejando bem para o outro. Podia até estar com uma dor de cabeça que vai passar. Por quê? Tu fez o primeiro ato de caridade, que é desejar o bem para aquele que chegou em desarmonia, reclamando. A saúde, conforme define a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, psíquico e social. Na visão espírita, devemos acrescentar o bem-estar espiritual.
já que, segundo o que expomos, o espírito é cerne das necessidades que se refletem energicamente nos tecidos perispirituais, os quais, por sua vez, vibram, causando a harmonia ou desarmonia do conjunto celular do corpo físico. Uma doença instala-se, pois, apenas dentro do contexto espiritual de provas, expiações, missões ou imprudência que o espírito gera para si próprio, nesta ou numa encarnação anterior. E como nós estamos falando em bem-estar, em como nós conquistamos esse bem-estar espiritual, que é uma tarefa de cada um de nós, buscarmos por a nossa saúde. E vocês viram que algumas pesquisas dentro da Organização Mundial de Saúde já levam a questão do lado espiritual. Nunca devemos abandonar a medicação de modo correto, a ciência é importante, mas o equilíbrio entre a ciência e o espírito é o que mais se falam. Médicos já estão vindo estudar, já estão estudando sobre isso. E meditações, yogas, o próprio fato de a gente estar numa sintonia de amor, de pensamento positivo, nós estamos criando nossas moléculas, estamos salvando, vamos dizer assim, melhorando até a nossa corrente sanguínea, quando a gente para de reclamar por alguma coisa que não deu certo e agradecer. Se aquilo não deu, vem outra coisa melhor. E aí a gente está deixando o quê? A gente está evitando que entre uma corrente negativa, que aqueles fluidos não deixem tomar conta de nós. Porque é bem fácil de a gente adoecer. E basicamente a gente sabe que o corpo, ele não adoece primeiro, é nosso espírito que adoece primeiro. Depois ele se manifesta no nosso corpo carnal. Mas primeiro quem adoece é a nossa alma. E quando a gente vem buscar o consolo, o amor, a gente vem atrás da cura do quê? Da nossa alma, do nosso espírito primeiramente. Para depois nós curarmos o nosso corpo físico. É isso que nós temos que ter a consciência. Que nós somos corpo, perispírito. É também interessante refletir que quando uma pessoa está doente no corpo físico, é difícil saber se é o fim ou o começo desses processos, o que significa que nesses casos não se sabe se o problema ainda também está espiritual ou perispiritual, ou se é apenas uma última exaustão física de uma dificuldade evolutiva resolvida. Compreende? Um exemplo de uma pessoa que está muito doente, que se encontra hospitalizada, que está em fase terminal de câncer, ou com uma doença de outro tipo, ela tem sempre uma melhora, até para se despedir da família. E a gente, quando a gente não tem tanto entendimento, a gente vê aquela doença como castigo, porque a minha família, porque o meu parente, porque o meu tio está sofrendo tanto, por que ele tem que passar por isso? Porque ele está resgatando, ele está se aliviando da expiação que ele vem passando. Não é fácil, porque todo mundo passa. Mas quando a gente tem um pouquinho de entendimento, a gente até deixa de ser egoísta e diz, ele cumpriu o que tinha que cumprir e partiu. Voltou para a sua pátria espiritual.
da mesma forma, deve ocorrer nos 3 níveis e apenas será profunda, verdadeira, permanente, se o processo espiritual principal for sanado. Isto é, se a prova for cumprida com resignação, se a expiação foi bem utilizada para reparar o engano, se a missão foi bem sucedida ou se a imprudência foi interrompida. As terapias mais ortodoxas, as cirurgias materiais e os remédios que interferem diretamente nas moléculas celulares limitam-se ao corpo físico, na tentativa sempre paliativa de conter o processo. São, sem dúvida, indispensáveis em muitos casos e trarão grandes resultados se a doença apenas limitar-se ao corpo físico, ou seja, estiver na fase final do processo espiritual. Muitas vezes você faz o melhor tratamento, tu vê o semblante carnal, né, de grande melhora. E a pessoa, quando está por desencarnar, expressa um semblante sereno. E aquilo nos dá, depois que passa às vezes muito tempo, é que a gente vai se dando conta dos avisos de quando aquela pessoa está por desencarnar. Então, as terapias ditas energéticas procuram atuar no perispírito, que, em absorvendo energias salutares, refletem para as células que seguirão o compasso do novo concerto renovador, consertando e restabelecendo a saúde de dentro para fora. Aqui eu vou entrar agora, a gente falando sobre esse de dentro para fora, o curar o espírito, o perispírito, para depois curar o corpo. Entendendo esse contexto, o movimento espírita adota a fluidoterapia, que consiste no passe e na água fluidificada. Então, o quanto é importante vocês imaginassem, vocês já estão sendo atendidos no momento que adentro a casa espírita. Por isso a importância de desligar o celular, a importância do silêncio, porque o silêncio é uma oração. E o momento que vocês entram aqui buscando o que? O consolo, o alívio das dores do espírito, vocês já estão se conectando com as forças espirituais. E todos nós, muitas vezes, somos trazidos aqui pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos espíritos que estão ali sempre conosco, induzindo pensamentos de amor e luz para que nós chegássemos aqui. E também tem o contrário. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos chegar ao consolo, a uma casa espírita, às vezes somos impedidos e temos que ter sempre o alerta, o orar e vigiar e se dar conta, porque muitas vezes não conseguimos. Fizemos aquele esforço e chega no momento, algo acontece e a gente não consegue vir até casa. E falando então na questão da água fluidificada. Parece ser tão simples, né, irmãos? Um copinho com 1 a 2 dedinhos de água é o suficiente para cada irmão, segundo a espiritualidade. Todos nós recebemos o que precisamos e também conforme o nosso merecimento. Muitas vezes a gente chega à casa espírita e leva enjoo, uma palpitação, uma dorzinha no estômago, uma leve dor de cabeça. É normal, irmãos. Às vezes nada é nosso, na maioria das vezes. São irmãos
irmãos que precisavam chegar através de vocês, através de cada um de nós, chegar até a casa espírita. O quão é importante quando nós combinamos até de fazer o evangelho em casa. Esse hábito curador, que eu também vou falar aqui, que traz bem-estar ao nosso espírito. Se nós tivéssemos noção da importância e da luz que tem o Evangelho de Cristo na nossa vida, vocês imaginar que ilumina uma quadra inteira o momento que uma pessoa começa a fazer o Evangelho no lar. Ajuda a muitas pessoas, a quantas casas. Quais os atributos necessários? E aqui eu vou falar um pouquinho dos médios de nós, e muitos que estão aqui, que são médios, alguns já trabalhadores e alguns que estão como pacientes ainda, né? O médium curador, ele é utilizado pelos espíritos superiores responsáveis por essa atividade. Os nobres desencarnados captam a problemática perispiritual do paciente e lançam pensamentos para o perispírito do médium, direcionando as funções endócrinas e metabólicas do seu corpo físico. O médium deve ter uma predisposição orgânica para ser capaz de, sobre essa influência, secretar seus fluidos vitais para o paciente absorvê-los. Não é privilégio, irmãos, ser médium, mas foi escolha. Segundo a espiritualidade, nós escolhemos por dívida, por expiação. Muitas vezes não sabemos a regra, ela funciona para cada um de uma maneira. E como muitos falam, uma frase bem corriqueira, ou se vem pelo amor ou se vem pela dor. A maioria das vezes pela dor. E vocês viram que o médium, ele tem que se preparar muito, porque é exaustivo. Quantos fluidos? A gente tem que estar sempre em oração constante, até porque é uma união, né, de médiuns, que tu tem que estar com o mesmo pensamento para que aquele paciente saia bem. E muitas das vezes ele tem que sair. E se ele se sentir que ele não está bem, ele não pode sair daquela porta lá. Ele diga, eu ainda não estou me sentindo. Pode acontecer que as pessoas acharem que está bem e às vezes ficou com alguma coisinha. Porque às vezes a gente não tem noção, quem não é médium vidente não enxerga a espiritualidade. E como os irmãos trouxeram, para a cura, para serem encaminhados ao nosso hospital espiritual, que nós temos à disposição em todas as casas espíritas. Além disso, o médium naturalmente deve ter fé absoluta e racional em todo esse processo, estar em sintonia com os amigos espirituais, estar com o desejo máximo de ajudar o semelhante, estar sempre alegre para transmitir fluidos renovadores, viver uma vida cristã esforçando-se para ser melhor a cada dia e abster-se ao máximo dos vícios e excessos materiais. É uma tarefa difícil. Por quê? Porque nós temos que estar sempre nos policiando, nos corrigindo. O próprio Evangelho no lar, gente. Se a gente marcar aquele horário, a espiritualidade vem em socorro. O fato de tu colocar um copo de água filtrada, geladinha, para muito calor, né? E fazer uma oração com
Claro que a importância do Evangelho é primordial, mas vocês não têm noção dos benefícios. E tomar aquela água com muita fé, fazendo o Pai Nosso em direção àquela água. Muitas das curas que a gente nem vai saber que teremos. O paciente, por outro lado, precisa estar com a mente receptiva, isto é, em sintonia com o ambiente espiritual através de pensamentos cristãos e com o desejo real da cura. Seja curado ou será apenas paliativo, tudo vai depender do tipo de doença, de seu estágio no processo espiritual. Podemos sair curados sem saber daquilo e podemos ainda seguir com algo orgânico e sem saber que temos, porque não sabemos o que ainda temos que passar. Porque toda doença ela vem para ensinar. Tudo que nós sofremos ou situações que nós passamos é para nosso aprendizado e crescimento espiritual. Não tem outro caminho. Estar com a mente receptiva é sempre indispensável, em qualquer caso, para pelo menos causar o alívio com tudo. A evangelioterapia. Bom, eu falei muito na água fluídica, né? Nós adentrarmos a casa espírita, nós já estamos recebendo, mas temos que ter o cuidado de estar receptivos. Sentar aqui e lembrar do que não deu certo não é uma boa opção. Eu sento aqui e eu mentalizo Jesus, eu mentalizo o amor, eu respiro fundo, eu vou soltando toda e qualquer energia negativa, porque aqui eu vim buscar a paz, o consolo. Então eu tenho que estar receptivo, eu tenho que ligar o meu canal com o mundo espiritual, com Deus, com Jesus. Então, falando no Evangelho, o Evangelho é a grande chave para a cura real, já que convida o espírito a renovar-se interiormente, abandonar seus antigos hábitos, esforçar-se para domar suas más inclinações, lidar com as dificuldades da vida, compreender, tolerar, perdoar. Auto-perdoar-se, canalizar, enfim, seus potenciais para o bem. Dessa forma, o espírito educa-se, superando suas dificuldades nas provas, adquirindo paciência nas expiações, mais força nas missões e vigilância contra a imprudência. De qualquer forma, a fé racional levará, com certeza, a uma grande resignação ativa diante da vida, trazendo esperanças e consolações. O Espiritismo tem, pois, como principal objetivo não de curar os corpos, mas sim as almas, conduzindo a reforma das massas e trazendo bem-estar físico, psíquico, social e, acima de tudo, o bem-estar espiritual. Meus irmãos, eu agradeço a paciência, que Deus e Jesus nos traga sempre resignação, fé e consolo para as nossas dores. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece, ensinamento, respirar bem profundamente, ficar bem tranquilo. Em seguida nós vamos passar por face, estamos precisando estar bem relaxados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial,
nosso